confusão instaurada no BBB? Uma semaninha de BBB, menos de uma semana de BBB, e já rendeu muito mais conteúdo que edição de 4 anos já. Simplesmente Pedro Henrique confessando que traiu a mulher umas centenas de vezes durante o programa. E agora, até exposed de ex teve. Quem é Pedro Henrique? Vamos descobrir hoje todas as fofocas envolvendo essa pérola do BBB. Esse daqui é o Pedro Henrique, gente. Pedro Henrique tá na edição dos anônimos do BBB. E ele é um cara que ele é um vendedor ambulante. Vende flores e tudo, inclusive. Trouxe esse vídeo aqui. Foi um vídeo viralizado recentemente. Que o Pedro afirma que ganha 20 mil por mês vendendo flores. Na verdade, eu não sou ambulante. Eu distribuo um pouquinho de amor e solidariedade hoje. Ah, aí sim, cara. Tá vendendo rosa há quanto tempo já? 2 anos. Tá tirando quanto por semana? Ó, quanto que entrou esse mês de março? Entrou 20 pila na conta, pai. Você é louco. Tá aqui, Aí. igual eu falei, né? A gente não vende rosa, a gente distribui um pouquinho de amor e solidariedade. Ah, Cara, além de presentear, ela vai ajudar o próximo hoje. É propósito, não é É propósito? propósito, exatamente isso. Tá conseguindo ter uma vida estável? Já conquistou alguns patrimônios aí? Tô com uma casa aqui em Curitiba, tô com 2 carros, tenho um Ford Ka e um Polo, e tô com um terreninho na praia também. O que você fazia antes de vender o amor ali, no caso? Trabalhei no frigorífico, desossador, trabalhei de coletor de lixo, pai. Trabalhei de garçom já também. É, Tá trampo foda também. Vontade de trabalhar, o cabo gosta, né? Depois que eu conheci a rua, assim, comecei a trabalhar de ambulante, nunca mais quis trabalhar pros outros, pai. Você voltaria a ser CLT? Nunca, pai. CLT Jamais. Nunca mais, rapaziada. Se você trabalhar pra você, o mesmo tanto que você trabalha pros outros, você faz o teu negócio acontecer também. E aí, gente, vem a maior de todas, a pérola querida. Vamos dar uma olhada aqui. Eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. Eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Eu falei, o bagulho ia abrir, perdoa lá fora, é um bagulho íntimo, mas eu já traí minha esposa. Então, eu já traí minha esposa, tá ligado? Eu vou abrir um negócio pra vocês que eu já traí minha esposa, entendeu? É um julgamento. Você entendeu? Minha esposa aceitou. Eu traí minha esposa. 72 horas de BBB. Ele já assumiu que traiu a esposa dele abertamente inúmeras vezes. É uma coisa, né? Complicada. E eu fico me perguntando ela da casa dela vendo isso. O Brasil inteiro descobrindo que ela foi corna mansa. Muito mansa. Corna muito mansa, né? Até onde eu sei, ele tem uma filha com essa mulher. E aí ela perdoou tudo e tal. E ele mesmo assume, né? Que se fosse o contrário, ele não teria perdoado. Ela foi lá e perdoou pela família. Né? E aqui a gente vê. vezes. Outra coisa, me livre, eu acho que não era um segredo, né? Que ele traiu a esposa dele. Porque até 10 horas de hoje, quinta-feira, ele já contou isso 6 vezes. 6 vezes. Outra coisa, vem de rosa, mas o dente tá assim, ó, na porcelana, né? Não vem me tacar hate, não, tá? Porque quem fala aqui que tá precisando, que passa aperto, que é vítima, meu amor, é o menino Pedro chato, tá? Inclusive, top 1 chato, top 2 Aline Riscado. Gente do céu. Se bem que agora ela tá começando a aparecer, né? Comprou uma briga, enfrentou, meu amor, comprou ali com a Ana Paula. Mas esse menino tá demais. Gente do céu. Outra coisa, ele tá muito pilhado, cara. Mas é isso, não vamos Ele chora. E ele fala trair minha mulher. E é uma confusão. tirar ele não, tá? Também não. Tem muita gente falando, vamos tirar ele, vamos tirar a tia Milena, vamos tirar a Aline, porque ela... Não, gente, deixa esse povo. Deixa esse povo. Para com isso. Vamos tirar quem não está sendo visto pela primeira vez, né? Vamos escolher certo no paredão, gente. Vamos votar num planta para sair. Vamos torcer para o Alberto colocar uma planta bem significante pra gente tirar do jogo. E eu sou a Amanda Elis do Bafos e Babados. E se você tá falando que o programa tá ruim, meu amor... Gente, essa é a Amanda. Vou deixar aqui o arroba dela, que é bem difícil. Aí embaixo. E é isso, gente. Aqui temos a pérola de hoje, que esse foi o motivo master do vídeo, gente. Essa é a ex do Pedro. E a diva veio, botou o pau na mesa e falou assim, mete. E botou. E a gente vai assistir a fofoca. BBB 26. Então assim, gente, tive um relacionamento ali de uns 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26, e vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Então, gente, conheci o Pedro, eu era uma menina muito nova mesmo, ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele, ele era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia, e não tinha problema.
Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Então ele meio que, tipo assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça. Problema com justiça em que sentido? Hã? Quero saber a fofoca inteira. Justiça, tipo o quê? Tipo, coisinha, tipo, ou coisas, né? Com a justiça, meu pai saiu de casa. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. Gente, não é porque... Então, o Pedro se envolveu com algum problema judicial, aparentemente, supostamente. E os pais ficaram contra o relacionamento dela com ele. Então, alguma coisa séria foi, né? Não foi coisinha, né? Eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro, ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade. Foi corna também. Foi corna. Pequena. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai. E a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. E no final, quem acabou ganhando Gente, foi a que minha mãe. Então, eu tive que confusão. retornar pra minha casa. E o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro, porque eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Então, com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho duas irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, sair fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar... Gente, problemático. Problematiquinho. chegar batendo na pessoa, ele começou a me ameaçar. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida. Porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com Perigoso. uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, eu tava começando a viver naquele momento. Perigoso. Então eu era muito manipulável. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? Até o momento que a gente voltou a ficar e ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava o carro do meu pai. E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente, até ali tudo bem, né? Porque Ele usou o carro do pai dela pra comer outra mulher. O carro do pai. Do pai dela. Gente, isso aqui é... Isso aqui... Não, a gente sabe que homem é mau caráter, né? Gente, vamos sentar aqui e conversar. Homem é mau caráter, né? Mas esse ponto aqui... É um nível, né? Uhum. ele tinha um acordo com meu pai dele usar o carro, então tudo certo. Mas essa menina encontrou com a minha irmã em uma tabacaria. Não, meu amor, ele pode ter o acordo que tiver de usar o carro, gente. Mas ele vai trair a filha... Ele vai trair a filha do caba, que ele tá usando o carro, dentro do carro. Morava e falou atrocidades da minha família. Coisas íntimas dela. Ele saiu falando coisa íntima dela. E esse não foi Ai, o maior que problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha babaca. família na frente de todo mundo que tava lá. Zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, Nojeira. porque E ela mais tava o que me usando impressiona é o porque ela pai tava dela apoiar essa porra. no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi humilhante demais. A cidade inteira Amiga, sabia. tudo já era humilhante, né? Beleza que você era jovem, mas tudo antes disso já era bem mais assim, bem humilhante. Do que estava acontecendo, sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo
totalmente humilhada, né? Ali pra todo mundo. Com isso, eu conversava muito com meu pai e eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó e apresentou essa menina pra minha avó. Tudo bem, esse episódio da menina passou e Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Gente, essa história pra mim é tão abismante. Eu tô embasbacada. Gente, o caba... Não, vamos recapitular. Não, peraí. O caba pegou o carro do pai da menina, botou uma mulher dentro do carro dele, do pai da menina, e traiu a filha do caba com o carro que ele pegou emprestado. Ponto 2. Ele levou a amante pra conhecer a avó da menina. A avó dela. Não foi a avó dele, foi a avó dela. Ô, gente. E a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via, porque querendo ou não, eu era dependente emocional, eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma, então, eu não sei o que passava pela minha cabeça, de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes, e tava tudo certo. Até que chegou o ano novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento na praia, e eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim, então foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. E eu liguei pro meu pai, pedindo pro meu pai ir me buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano juntos também. Com isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-malas do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Sim, gente, o Pedro estava no porta-malas do carro. Isso a gente tava brigados, tá? Quando eu acho que essa história não tem como ter outro desmembramento, ela tem. Como assim, gente? O caba tava no porta-mala do carro. A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. E eu não estava falando com ele. E simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou o final do ano comigo. Então, Ah, mas esse teu pai também, né? Me perdoa. Ah, mas esse teu pai também é um nojentinho, né? Puta que pariu. O caba vê o... gente... O caba vê esse homem fazendo isso tudo com a filha dele, que provavelmente era de menor na época. E o caba fica passando pano. Ai, gente, que nojeira. não aconteceu com ele. E a gente foi pra casa de praia do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele ficou dias lá, eu acho que Mas é trouxa também, né? Ah, mas... uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele. Eu gostava ainda muito dele. Ele tinha sido meu primeiro namorado. Então era uma pessoa que só de eu ver, meu Deus do céu, já acabava muito. E tudo certo. A gente ali na praia. E daí a gente voltou pra Curitiba. Quando a gente chegou na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já discutiu, deu um rolo. Mas enfim, isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí acabou que eu deixei pra lá e a gente... Nessa época a gente não ficou mais. Depois disso passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro de novo. E foi aí que começou o primeiro problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos, igual qualquer namoro normal. Namoro porque nós estávamos ficando ainda. Com isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava, tipo, coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite na casa de outra, às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente não tinha assumido nada ainda. Então até aí tudo Meu bem. Deus, A que gente começou a dependência ficar mais sério. emocional do E o meu pai foi Josh embora que essa menina com isso que tinha. meu pai foi embora pro Canadá, meu irmão, minha mãe e a minha outra irmã não deixaram mais o Pedro ficar na minha casa porque eles realmente não suportavam o Pedro Claro. saber das coisas que ele fazia comigo. Claro! Gente, era uma coisa muito complicada. Eu era uma menina muito nova. Eu não quero citar a minha idade aqui, porque eu acho que é uma coisa meio pesada. Mas eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça, ele sabia me manipular do jeitinho certo. Mas enfim. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. Que vocês E aí, entenderam, né? Quando ela falou a idade. Vocês pegaram, né? Precisa dizer mais nada, né? Precisa completar? A gente, tipo assim, firmou o nosso relacionamento novamente. Eu estudava, então na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na minha casa e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó. De primeira instância, ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo porque ele pegou, acho que era caliça, sei lá, era um negócio que não podia pegar lá. E daí ele decidiu começar a vender pó. Sobre que ele trabalhava de coletor de lixo, eu era amiga de uma namorada de um menino que trabalhava com ele. E ela me mostrou vídeos dele com meninas no motel me traindo, falando que tava madrugada coletando lixo. Ô, Paula, eu entendo que talvez hoje você entenda as perspectivas e tudo, e que você era uma menina muito jovem, mas que você foi uma idiota, uma trouxa, você foi, sinto muito.
Gente, a menina já sabia que o caba traía e outra. Não tem pra que vocês ficarem mandando vídeo pra ela, não. Ela já sabia que era corna. Ela já sabia que era corna. Não adianta, podia mostrar ele torando outra mulher. Ela sabia que era corna, ela já sabia. Pode ser que a gente tava ficando. E ele chegou, foi pra São Paulo, comprou pod, chegou em Curitiba pra vender. Nisso, gente, eu ajudei ele a vender. A gente criou um Instagram, vendeu todos os pods dele. Enfim, ajudei ele a vender tudo. Ele e um amigo dele lá. E aí, depois disso, ele decidiu começar a vender rosas. Ele achou lá onde comprava, tudo certo, e começou a vender rosas. Ele começou a vender rosa pra um menino, e daí, com isso, tipo, ele foi pegando habilidade e decidiu começar a vender sozinho. Teve até um dia que eu tinha uma melhor amiga, ela sempre tava comigo, ela sempre tava aqui na casa da minha avó, e a gente foi no parque, gente. Ai, meu Deus. A gente foi no parque, e esse menino que ele trabalhou pra ele tava lá, e ele não gostou que ele tava vendendo rosa sozinho, e eles saíram no soco, mas tudo bem. E aí, gente, quando esse menino começou a vender rosa, que começou o meu inferno. Porque assim, ele saía ali, tipo, umas 6 horas da tarde de casa, no caso da casa da minha avó, e voltava, tipo, 2, 3, 4, 5 da manhã. Teve uma vez, gente, que ele chegou em casa 10 horas. Eita, que tá vendendo rosa até de madrugada, né? Rapaz, a galera tá andando muito de madrugada. Comprando rosa de madrugada, a venda tá grande. Horas da manhã. E sempre a desculpa era o trabalho, era as rosas, era que ele tinha que vender nas baladas e lá. Gente, e eu não era uma namorada, tipo, que ficava em cima dele ou essas coisas, tipo, eu nem ligava. A única vez mesmo que eu fiquei chateada foi essa vez que chegou 10 horas da manhã, pra vocês verem como eu era otária. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, por causa dele, e o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro, porque assim, gente, calma, vou explicar mais fácil. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira botada com uma... tipo, com uma imagem da construtora dele. Então, era imperceptível quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí, com isso, meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro, e viu ele com uma menina dentro do carro também, nitidamente. E contou pra mim, e eu, como sempre, não acreditei, como sempre, questionei o Pedro, como sempre, o Pedro deu um jeito de eu me revoltar mais ainda contra a minha família. Nessa época, eu já não conversava com a minha irmã, eu já não conversava com o meu irmão, a única pessoa que conversava era minha mãe e meu pai. E aí, gente, começou meu... Caba isolou a mulher da família inteira, gente. Que loucura, que bizarrice. Problemático. A menina de menor, tão de menor que ela não quis citar a idade dela, o caba afasta a menina de toda a família. Porque esse menino começou a vender rosa, ele começou a virar um monstro. Primeiro que ele tinha ali 2 amigos que vendiam como ele, vendiam pra ele. Eu não vou citar nomes, né, porque, enfim. Mas assim, gente, eles sempre preparavam as rosas aqui na minha casa. Então eles sempre estavam aqui, sempre. Gente, eu juro, ele humilhava esses meninos, ele escrachava esses meninos no último. E esses meninos, inclusive, vendem pra ele até hoje, né, mas tudo bem, também não é problema não. Ele escrachava esses meninos, porque quando ele começou a trabalhar rosa, ele realmente começou a ganhar dinheiro. Porque, enfim, não vou falar o valor, que também daí não quero prejudicar mim. Ele começou a ganhar dinheiro, esses meninos também vendiam pra ele, então ele começou a ganhar dinheiro de casa. Era tipo 1 vez, 2 vezes na semana que ele saía vender mesmo. E, gente, esse menino começou a ficar insuportável. Tipo assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar insuportável. E foi aí que começou o nosso problema, porque a gente realmente terminou nosso relacionamento. E, a gente terminou nosso relacionamento no Country Festival, de 2024, se eu não me engano. E com isso, a gente terminou, deu um tempo ali, a gente ficou, daí deu mais um tempo a gente ficou, e tudo certo, gente. A gente ficava às vezes assim. Só que no meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacete. Tipo assim, gente, era uma coisa muito... Sabe, eu era muito trouxa, eu era muito nova, eu não entendia nada, e eu era otário demais. Mas tudo bem, Bem gente, que você porque eu sabe, era né? nova, eu era muito Importante, idiota, às vezes, a eu gente ter ciência. não, tava tudo bem. Sem contar do jeito que ele me tratava, gente. Sempre tinha amigas minhas ou amigos dele, né, junto com a gente aqui em casa. E sério, esse menino me tratava igual lixo. E todo mundo à volta dele também. Até que a gente terminou, e daí a gente começou a ficar, igual eu falei pra vocês. E tudo certo. Mas assim, gente, essa imagem de coitado do Pedro não cabe nele. A obra que ele falou que ele começou a trabalhar com 14 anos é mentira. A obra era do meu pai tava construindo um prédio. E eu era secretária na época da empresa. E ele trabalhava assim, ó, gente. Ele trabalhava no frigorífico que ele falou. E daí ele trabalhava um pouco na obra do meu pai, porque Na época ele começou a trabalhar na hora, eu tinha 19, não ele 14. queria, entendeu? Simplesmente isso. E não era aquela coisa de, meu Deus, pesadíssima, sabe? Não era nada demais. Ele dava uma ajuda ali pros peões, ele dava uma ajuda ali pro engenheiro e tal, e era isso. Engenheiro não, acho que é... tipo o chefe da obra, profissional. E até tudo bem. O almoxarifado da obra, gente, foi que ele teve uma briga com o pai dele e ele foi morar lá na casa da obra, porque aqui na casa da minha avó ainda tinha gente. Então ele foi morar lá e eu ficava com ele lá, inclusive. Eu dormia com ele lá, a gente ficava lá, enfim. Então, assim, gente, o Pedro, ele é um menino que ele já sofreu na vida. Gente, mas também, né? Os pais dessa menina deixavam ela muito livre. Pô, parece de menor mesmo. E ela ia dormir num lugar diferente, em casa diferente. Ele já passou necessidade, sim. Bizarro. Mas ele é um menino que, a partir do momento que ele começou a ganhar um pouco de dinheiro com as vendas que ele fala, ele virou uma pessoa extremamente arrogante. Extremamente mesmo. Tipo, uma pessoa nojenta de se conviver. Então, quando eu vi aquele discurso dele de obra com 14 anos, morar em almoxarifado, eu fiquei realmente comovida. Porque quem olha, fica morrendo de dó mesmo, mas só quem viveu sabe. Eu também me lembrei aqui, gente, isso na verdade é uma coisa bem pessoal, mas eu vou contar porque eu acho que é muito importante. Teve um momento, nesse ano ainda, em 2025, ano passado, que eu precisei da casa da minha avó. E ele estava residindo na casa da minha avó ainda com a atual esposa dele. Gente, o caba morava na casa da avó dela, da ex, com a mulher, com a atual. E a atual deixava? Sabia disso? Eu vim até a casa da minha avó depois de tanta conversa, tentando
que ele saísse da casa da minha avó, porque eu não tinha um lugar pra mim morar, e eu precisava ficar na casa da minha avó, porque era a única casa disponível. Eu vim até aqui, eu tentei conversar, ele tava com a namorada dele. Gente, falando que não conhece ela falando, e a Catherine falando que eu divulgue o vídeo, você falando as coisas, inclusive minha casa. Dentro do carro, eu falei pra ele, Pedro, eu preciso dessa casa, eu não tenho aonde ficar nesse momento, e eu preciso que você saia da casa da minha avó. Gente, eu falando isso, a esposa dele dando risada dentro do carro, fazendo chacota de que eu precisava de um lugar pra morar, de que eu estava passando necessidade, e ele não... Ai, se é comigo. Ô, gente, não é comigo coisa dessa aí. Da minha cara, com ela morando na casa da minha avó. Mas essa daqui tem sangue de barata. Sair da casa da minha avó. Ele chamou a polícia pra gente e ele tinha um contrato de aluguel com meu pai. Porque assim, gente, aqui na casa da minha avó, tinham inquilinos aqui embaixo. Tinha a parte de cima e a parte de baixo. Tinha inquilinos aqui embaixo. E ele que fez esse contrato com meu pai, porque meu pai tava no Canadá. Então ele tinha esse contrato ali de inquilinos e tal. E daí ele chamou a polícia pra gente e realmente não tinha o que a gente fazer. Então a gente foi embora. Então assim, gente, depois de um tempo a gente viu um vídeo dele, dos funcionários dele, dos amigos dele, não lembro. Sei que a minha irmã entrou em uma discussão com a namorada dele. E eu vou deixar os prints aqui que eu acho que é mais fácil. E foi bem feio, gente. Eu acho que eu nunca passei por uma situação tão humilhante na minha vida. Tipo assim, um ex-namorado meu conseguir me expulsar da minha própria casa, sabe? E é até meio contraditório, porque uns meses atrás... E o pai dela, em partes, tem culpa disso, aparentemente, né? Porque o caba... Ele deu uma entrevista, como mostrou entrevista às pessoas aqui em Curitiba, falando que ele ganhava 20 mil por mês, que ele nunca voltaria pro CLT, que ele tinha 2 carros, que ele tinha uma casa aqui em Curitiba, no caso, a do meu pai, e uma casa na praia, no caso, a do meu pai também, que fica em Penha, Santa Catarina. Então, quando eu vi aquela O caba fica luxando com as coisas, supostamente, do pai da menina, da ex dele. história de moço bonzinho e menino sofrido, gente, na hora eu não dei importância, mas depois eu fiquei pensando, nossa, será que é justo ele comprar, assim, uma história que não tem nada a ver com ele e enganar todo mundo? Fez certo, Quem diva. quiser, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar, na verdade, o link do vídeo. É só jogar no TikTok, vocês vão ver o vídeo. Boa. A diva fez certo. Ô, gente, esse aqui, ó, é o TikTok da diva. Fez certíssimo, meu amor. Isso foi mesmo, esse homem pra nós. Agora, gente, pra fechar com chave de ouro, vamos ver simplesmente o pronunciamento da esposa do Pedro. É a Rai Luísa, gente, que chegou simplesmente pra né, discorrer um pouco sobre esse tema aqui, ó. Já traí ela. Eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Eu falei, o bagulho ia abrir. Minha esposa já me perdoou lá fora, é um bagulho íntimo, mas eu já traí minha esposa. Então, eu já... Aparentemente ele já traiu a esposa, né? E aí ela veio fazer um pronunciamento via stories lá do Instagram. E ela simplesmente botou: estou vivendo um momento delicado de grande exposição. E realmente, tira a razão, né? Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarem no momento certo. Perfeito, Rai. Perfeito. E a opinião de vocês é qual, gente? Porque a minha... é melhor às vezes nem falar, né? Evita processo.